Meus amigos, bom dia a todos. Desde já deixo o meu abraço a todos os pais presentes e aqueles que, de alguma maneira, assumem essa função também. É um dia festivo, e nesse dia festivo, nada melhor do que nós discutirmos, conversarmos sobre algo também que tem a ver com aquilo que os pais representam. Os pais estão num processo de crescimento, porque representam o elo de uma cadeia onde as gerações vão surgindo e vão se amadurecendo. E hoje nosso tema, as três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, logo na abertura dessa obra, e nós vamos entender o movimento evolutivo que nós estamos tendo na humanidade, em termos de conhecimento, em termos de compreensão da realidade onde nós estamos, e, acima de tudo, sob uma ótica muito mais profunda do que nós tínhamos no passado. Ou seja, esse movimento de ideias, de compreensão da realidade onde nós estamos, também reflete o grau de amadurecimento onde nós nos encontramos hoje, e já é possível nós trabalharmos isso, em termos de conscientização, refletindo o nosso próprio nível moral e intelectual. Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não Vim Destruir a Lei, justamente a lei que nós vamos conversar hoje, e essa lei que vem sendo revelada através dos tempos. Portanto, a compreensão da temática de hoje, as três revelações, são revelações para entendermos as leis da natureza, as leis de Deus. E é justamente aí que nós começamos fazendo uma viagem no tempo. Moisés, a primeira figura que nós temos hoje como referência. Moisés simboliza um momento da humanidade onde nós, porque nós estávamos encarnados, poderíamos todos estar também vivenciando essas oportunidades de reflexão naquela época. Moisés simboliza um processo onde a humanidade, representada pelo povo judeu, tem um comportamento simbólico e efetivo para deixar um legado nas gerações futuras. Quando nós falamos de Moisés, nós não podemos acreditar também que toda a humanidade estava reunida ali naquela região representada pelo povo judeu. Porque desde os primórdios, a terra povoada em diferentes momentos, em diferentes regiões, com povos específicos, culturas específicas, e algumas delas até hoje nem conhecem Moisés. Então, quando nós falamos de Moisés, nós estamos trazendo uma reflexão sobre o pensamento evolutivo de um grupo que simboliza já um amadurecimento da humanidade como um todo, mas sabendo que o planeta inteiro sempre esteve aí cercado de culturas, tradições, vivências, e não necessariamente a gente vai depositar a nossa história somente naquela região com o povo judeu. Mas, para nós, espíritas em particular, é muito relevante nós compreendermos o porquê de ainda nós olharmos para trás para compreender essa realidade que Moisés nos traz. A história de Moisés é interessante, acredito que muitos aqui já conheçam, ele tem um registro histórico nas tradições judaico-cristãs, e como nós, no Brasil, nós somos influenciados por essa herança judaico-cristã, obviamente nós temos essa influência, então a gente vai discutir sobre isso, vai conversar sobre isso. Moisés, o nascimento dele é estimado em cerca de 1592, 1600 anos antes de Cristo. Moisés surge, ele aparece nos relatos históricos, mais ou menos 1600 anos antes de Cristo. E Moisés, a história dele no Egito, que ele foi adotado pela filha do faraó, e a partir daí ele é educado dentro das tradições egípcias, mas representando também as tradições judaicas, porque ele fazia parte do povo judeu. E quando ele tem mais ou menos 40 anos,
acontece um episódio onde ele tem um evento onde ele tira a vida, né, de um egípcio. Naquela ocasião ele tem que fugir para não ser ele foi perseguido, ainda ele fugiu para não ser penalizado. Mas nessa época, Moisés, sendo do povo judeu, diversos relatos históricos sinalizam que ele foi incumbido, né, que ele tomou contato com a sua missão, e pelas tradições judaicas, e mais ou menos aos 40 anos, ele seria o responsável por libertar o povo judeu da escravidão do Egito. E a partir daí, até pela sua formação, né, porque ele foi criado entre os egípcios, e foi educado com esses conhecimentos também, Moisés assume um papel de liderança, e diante da necessidade histórica, conhecido como libertação, né, do povo judeu sob o jugo egípcio, Moisés seria o líder, aquele que conduziria o povo para a terra prometida, Canaã. E historicamente, Moisés parte com esta proposta, e logo no começo, né, quando o povo judeu, ainda saindo, né, daquela vida de escravidão, mas trazendo todos os reflexos disso, Moisés, logo no começo dessa jornada para a terra prometida, acontece um fenômeno descrito na tradição judaica, onde ele, na península de Sinai, né, no monte de Horebe, ele teria recebido as tábuas dos 10 mandamentos, logo no começo dessa jornada. E esses 10 mandamentos representam a essência, né, a origem, na verdade, da lei, depois conhecida como lei mosaica, aonde a orientação divina sobre o comportamento do homem, para nós termos uma relação com o reconhecimento do Deus único que o povo judeu já estava começando a aceitar. Então, os 10 mandamentos, eles reforçam e trazem a primeira revelação, justamente no sentido de apresentar um Deus único, diante de uma tradição politeísta que existia na época, e o povo judeu começa a migrar para essa compreensão. Eles saem do politeísmo para migrar para o monoteísmo. Saem da ideia de muitos deuses para ir para a ideia de um Deus. Esta faz parte da primeira revelação. E esse Deus que Moisés traz é um Deus duro, é um Deus, pela visão ainda de um povo saindo da escravidão, terrível em muitos aspectos. Ele era um Deus vingativo, duro no sentido de punir. E essa apresentação de Deus faz com que o povo, saindo de uma situação também difícil, fosse necessário para que o povo sentisse uma orientação segura e temesse essa figura chamada Deus que Moisés apresenta. Então, o Deus de Moisés, ele é um Deus desta natureza, desta maneira, encarado como um Deus que muitas vezes está lá para punir os adversários, punir os inimigos, matar, inclusive, porque era assim que o povo compreendia. Um povo saindo da escravidão, com hábitos muito difíceis, eles precisavam de leis duras para compreenderem exatamente o que precisariam fazer para melhorarem. Só que a essência mosaica não ficou só nos 10 mandamentos. Depois dessas 10 leis que Moisés traz, elas foram desenvolvidas para mais de 600 leis, que ficou conhecida como a lei mosaica em sua totalidade. E as 600 leis, cerca de 600 leis, elas foram misturadas com leis civis. Moisés se serviu de um atributo, ou pelo menos que ele foi o representante divino para incluir em como o povo deveria se comportar num código que ele chamava de origem divina. Então, essa primeira revelação, nós temos a essência, que é uma parte que, de fato, teria uma origem perene, que seria válida para todas as épocas da humanidade, em termos de comportamento e reconhecimento de Deus único, e temos leis totalmente transitórias que só serviam para aquele povo, para disciplinar aquele povo,
E isso nós encontramos nos próprios relatos dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que era um povo que necessitava ter essa disciplina. Então, nós temos que separar a lei mosaica em duas. A lei efetiva, de origem divina, aquela que representa, de fato, um avanço na compreensão da nossa realidade sobre a nossa relação com Deus, que não muda com o tempo, e aquilo que faz parte da tradição judaica, mas para disciplinar o povo. São leis para dizer como a pessoa tinha que se comportar, o que ela tinha que vestir, o que podia ou não fazer, porque precisava. Muitas vezes até se assemelham em algumas passagens a leis penais, mas foi um primeiro momento de reflexão que nós tivemos e simboliza já um amadurecimento do pensamento humano nesta época. 1550 antes de Cristo, que foi mais ou menos com 40 anos, né, que Moisés teria recebido esses mandamentos e depois desenvolveu a lei mosaica. Então essa foi a primeira revelação, a apresentação de um Deus único, um Deus que poderia nos guiar com sua essência, a nossa relação de amá-lo, e já apresentando também uma série de relações com o próximo, que nos caberia, que estão nos 10 mandamentos, que nos caberia fazer para compreendermos a nossa necessidade de interação uns com os outros. E aí tem as leis disciplinares que cabem a Moisés, não necessariamente de origem divina. Muito bem. Esse primeiro momento, 1550 a.C., foi sendo amadurecido de maneira que a ideia de um Deus único foi transmitida não só para o povo judeu, mas também para diferentes povos, né, com a sua influência. E 1550 anos depois, surge aquele que nós chamamos de guia e modelo para nós espíritas da humanidade, que é Jesus. 1550 anos depois, surge a figura que nós vamos compreender como aquele que foi reconhecido na época, e ele mesmo assumia essa condição de filho de Deus, para exemplificar também e dar um passo a mais na compreensão dessa relação da humanidade com Deus, mas dizendo de uma outra perspectiva e apresentando um outro Deus que não aquele mosaico. Jesus era judeu. Quando ele disse que não veio destruir a lei, que é o título do capítulo, inclusive, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele não veio destruir a lei, mas não a lei mosaica na sua totalidade. Ele não veio destruir a lei da essência divina que estava contida lá. Essa é a lei que ele não veio destruir, porque ele mudou e muito todo o conceito que existia de Deus rancoroso, de Deus vingativo, de Deus que pune. Isso ele alterou completamente. Ele, inclusive, foi contra diversas passagens da lei mosaica, onde existiam restrições disciplinares entre as pessoas, de um matar o outro como punição. Não dá para você amar a Deus e amar ao próximo, que foi o maior mandamento e foi a revolução que Jesus nos trouxe para simplificar a essência divina, cometendo atos disciplinares necessários para um povo sair da escravidão 1.500 anos, 1.600 anos quase, na época, que ainda estivesse válido. Então ele reformulou uma série de elementos comportamentais, mas apresentando um Deus, obviamente único, mas um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que compreende, um Deus que não está punindo ou exigindo que as pessoas façam sacrifícios para amá-lo. A revolução que Jesus nos traz é um passo a mais também do amadurecimento que nós já tivemos. Demoramos 1550 anos para recebermos Jesus com seus ensinamentos. E esses ensinamentos, eles foram revolucionários a ponto de criar mesmo uma ruptura entre as tradições antigas e ele ser reconhecido como alguém que estava contra a chamada lei mosaica, foi preso, morto, justamente por
ir contra uma série de elementos que estavam arraigados ali, mas que não eram da essência divina. Eles eram falsos no sentido de exteriores. Um dos combates que ele mais travou foi contra a hipocrisia. E ao lutar contra a hipocrisia, ele derrubou e fez com que os doutores da lei, ou que aqueles que tinham o poder na época, se vissem numa situação completamente desconfortável, porque ele foi contra aquela aparência dogmática de como fazer para ser reconhecido e amado diante da bondade divina. Ele lutou contra a hipocrisia, contra o orgulho, contra o egoísmo, ou seja, contra várias tradições que começavam ali ainda, né, que dominavam o povo judaico, e que ele veio ruir, ele veio trazer uma nova perspectiva de que todos, independente de berço, de quando nasceu, de como nasceu, de quem era a família, daquilo que fazia em termos de comportamento, que bastava amar e praticar a caridade para você ser reconhecido como filho de Deus. O maior mandamento, ele é o exemplo disso, porque ele nivela a todos, independentemente do que acredita ou do que acreditou, basta nós amarmos para começarmos a descobrir essa realidade, esse passo a mais que nós já poderíamos ter diante dessa vontade divina do autoconhecimento também. Jesus combateu uma época, ele mudou a humanidade. Na verdade, que homem nós poderíamos, para ver a grandeza de Jesus, né? Quando que nós poderíamos ter alguém que dividisse a humanidade, a época, né, o tempo, em dois, antes e depois dele? Jesus sozinho fez isso, ele dividiu a humanidade antes e depois dele, nascendo dentro de uma cultura altamente hierarquizada, rígida, dura, e ele rompeu isso. E ele nos apresenta um Deus de amor. E ele exemplifica essa essência. E ele traz em seus ensinamentos uma série de elementos que ele mesmo dizia, no futuro isso vai ser compreendido. Ele sabia que seus ensinamentos também seriam deturpados. Ele sabia que o homem estava tomando contato com uma nova realidade e necessitaria de tempo para amadurecer isso. Então nós tivemos 1550 anos, 1600 anos antes de Cristo, de Jesus, para a segunda revelação. E quando Jesus exemplifica a segunda revelação, mostrando um Deus amoroso, para as pessoas assimilarem essa proposta, demorou mais quase 1900 anos, porque foi um processo de assimilação lento, contínuo, de geração para geração. A terceira revelação que os Espíritos nos dizem, para dar mais um passo na compreensão dessa realidade que nos cerca, e para entender, inclusive, o que Jesus nos disse, ela surge no século XIX, mas não personificado em alguém. Não porque alguém assume a função de filho ou enviado de Deus para revelar aos homens alguma coisa, mas surge de um trabalho coletivo, onde os ensinamentos sobre essa realidade são apresentados de maneira clara, objetiva, sem ter alguém como responsável único, exclusivo, como exemplo, para ser disseminada. No século XIX, na segunda metade do século XIX, surge o Espiritismo. Surge o ensinamento dos Espíritos para nos esclarecer sobre as palavras de Jesus. E os próprios Espíritos, como um trabalho coletivo, informam que não basta nós crermos ou entendermos só de maneira superficial e aparente. Nós temos que vivenciar aquilo que estamos fazendo, porque já passou-se o tempo onde a aparência exterior era suficiente para sermos reconhecidos como alguém cumpridor da lei. Da mesma maneira que Jesus não veio destruir a lei perene, a lei de Deus, mas veio combater as leis transitórias, aquelas que são falsas, o Espiritismo também não veio destruir as leis, ou a lei divina, ou a lei de Deus.
O Espiritismo cumpre a lei, cumpre as palavras de Jesus e esclarece aquilo que o próprio Jesus disse que deveria ser esclarecido no futuro. Então, ele vem desenvolver os ensinamentos de Jesus e complementá-los. E o próprio Jesus, dentro da sua perspectiva, quando ele prometeu, que no futuro, rogou ao Pai para que enviasse o Consolador prometido, o Espiritismo assume esse papel de Consolador, não somente porque ele faz com que nós tenhamos uma nova perspectiva sobre quem nós somos, de onde viemos, para onde nós iremos, que é a resposta, que a humanidade sempre quis saber e que até hoje gera confusão. Mas ele é porque tira a humanidade de um drama existencial, começando pela morte. O Espiritismo destrói aquilo que nós teríamos de medo ou de receio do que vem depois da chamada morte. Nós hoje nos consolamos em saber exatamente o que vai acontecer conforme as nossas necessidades e conforme os nossos atos. Nós não estamos mais presos em crendices e superstições que foram também marcas naturais da humanidade diante dos ensinamentos velados de Jesus. Jesus deixou muitas parábolas, muitos ensinamentos cujo conteúdo estava encerrado e poucos tinham acesso a isso, não na sua essência, porque a essência ele foi claríssimo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso ele foi claríssimo. Mas como ele sabia que as suas palavras seriam distorcidas, ele deixou quase que cifradas dentro da sua mensagem o conteúdo que nós precisamos para nos fazer melhor, para nós nos compreendermos e para nós sermos felizes, dentro daquilo que ele chamou de reino dos céus, ou reino de Deus. A busca do reino de Deus começa dentro de nós mesmos. Afinal de contas, não é algo exterior, como os judeus acreditavam. Os judeus sempre se acharam povo eleito. Judeus sempre se achou dentro de uma proposta de avanço também espiritual, de que os judeus seriam diferenciados porque foram um povo escolhido para receber a mensagem divina. Isso é uma característica humana também. Se nós entendermos que no Espiritismo tem gente que acha que nós somos povo eleito, é a mesma coisa. Nós não somos povo eleito, como os judeus não eram povo eleito. Nós nos achamos privilegiados porque temos acesso ao conhecimento que hoje nos liberta do orgulho e do egoísmo. Mas esse conhecimento não é pura e simplesmente privilégio dos espíritas. É um conhecimento aberto, qualquer um pode ter isso conforme os seus esforços, conforme a sua capacidade de compreensão. Não é mais fora do Espiritismo não há salvação, é fora da caridade não há salvação. A terceira revelação, ela vem desenvolver a mensagem de Jesus, presidida pelo próprio Jesus. Alguns dizem, vamos voltar ao tempo de Jesus para resgatarmos a sua mensagem. Nós já estamos resgatando a sua mensagem no Espiritismo, porque compreendemos o que Jesus disse. O Espiritismo nos dá a chave para a sua interpretação e para o seu conhecimento. Logo, agindo da maneira que nós já temos hoje o conhecimento necessário para nos tornarmos melhores e sabendo as nossas necessidades, justamente dentro da realidade espiritual, nós já estamos agindo como Jesus gostaria que nós agíssemos, praticando a caridade conosco e com o próximo, e, acima de tudo, agindo de acordo com o que Jesus disse, porque nós entendemos Jesus. Essa ruptura que o Espiritismo traz, ela não é simples de ser entendida, porque Jesus, quando ele nos promete o Consolador, ele disse, ele poderá esclarecer, ele poderá dizer tudo aquilo que eu, Jesus, não posso dizer agora. Se nós voltarmos para trás, vamos continuar sem saber exatamente o que poderia ser dito. E agora, com o Espiritismo, nós sabemos. Nós esclarecemos a realidade de uma maneira clara, objetiva, sem misticismo e, acima de tudo, baseado no comportamento e no método racional para entendermos as mensagens, ou pelo menos o conteúdo daquilo que os Espíritos nos disseram. Por não ser personificado em ninguém,
Kardec, claro, é o nosso representante maior em termos de organizador, né? A gente chama de codificador do Espiritismo. Kardec se serviu de um método racional para selecionar, organizar as mensagens dos Espíritos, para caracterizar o ensinamento dos Espíritos, que é a doutrina espírita. Então, a força do Espiritismo está justamente no método que foi utilizado para nós conhecermos o ensinamento, porque os Espíritos divergem entre si. Há Espíritos de todos os níveis. Há Espíritos que dizem, isso é desta maneira, e outros Espíritos que dizem, isto é de uma outra maneira. Em qual acreditar? Por isso que Kardec é considerado, sim, uma pessoa extraordinária, porque ele inovou, ele se serviu de um método para nós caracterizarmos qual seria, de fato, o ensinamento dos Espíritos pela universalidade. Ele se serviu, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, ele se serviu de mais de 1000 centros espíritas, 1000 grupos espíritas, aonde questões eram enviadas para todos, eles não se conheciam entre si, e as respostas que tinham convergência, elas passavam a ser adotadas diante de um método ou de um crivo racional e pela maioria, pelo ensinamento dos Espíritos. Por isso que não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo. E a revelação que o Espiritismo nos traz, compreendendo Jesus, nos diz que o Espírito que está também capitaneando essa invasão espiritual que nós tivemos no século XIX para nos ajudar a compreender os fenômenos, né, para nos deparar com a realidade espiritual, Jesus continua liderando esse processo. Então nós não precisamos voltar para a segunda revelação achando que nós estamos desamparados de Jesus. Pelo contrário, nós estamos fortalecidos em Jesus, mas com um conhecimento racional. E os próprios Espíritos, no item 4 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre esse tema, eu não vim destruir a lei, Jesus precisava aguardar o amadurecimento da ciência para que a terceira revelação pudesse vir a lume. Está lá escrito. Para entender Jesus, nós teríamos que ter o desenvolvimento da ciência. Porque é a ciência que os próprios Espíritos depois nos dizem que vai fazer com que o Espiritismo também se desenvolva e amadureça. O Espiritismo acompanha o desenvolvimento também dos fatos, via razão. E o que nós estamos chamando de ciência não é um grupo de cientistas ou alguém que se diz cientista dizendo isso ou dizendo aquilo. O conhecimento científico, a característica dele é porque ele é produzido por um método racional e não é personificado numa pessoa. O conhecimento científico, ele é passível de ser questionado, de ser muitas vezes criticado para ser comprovado. É esse conhecimento que vai fazer com que o Espiritismo avance. Está com todas as letras lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 4. É a ciência que vai fazer com que nós avancemos no conhecimento. Portanto, nós já temos o conhecimento moral, só que nós temos que compreender a aplicação disso na nossa realidade e compreender a nossa realidade. A terceira revelação não é simples, porque ela faz também uma ruptura contra o atavismo. Atavismo são os condicionamentos que nós, espíritos, estamos tendo nesses séculos todos que nós estamos vivenciando, esses momentos de compreensão da realidade. Nós estamos deixando um momento onde nós dependíamos de um conhecimento exterior, dado por representantes ditos divinos, e nós acreditávamos nesses representantes, para não sermos punidos. Nós estamos deixando essa fase para sermos maduros o suficiente para pensarmos por nós mesmos, compreendermos e exercitarmos a razão para verificarmos se isso faz sentido ou não e sermos donos da nossa vida e não transferir a responsabilidade de nossos atos a um código, a uma lei. Nós agimos porque sabemos o porquê agir. Nós agimos porque temos condições de agir. E somos responsáveis por isso, já somos adultos espirituais nesse sentido. Deixamos a fase infantil, onde precisávamos ser tutelados,
onde precisávamos de alimentos líquidos, como uma criança precisa do leite materno, hoje nós temos alimentos sólidos, que é o conhecimento que nós temos acesso para fazer com que nós tenhamos a responsabilidade por nossos atos. Deixamos as tradições aonde era muito fácil pedir a Deus para nos libertar ou para nos perdoar, ou fazer uma confissão. Não é nenhuma crítica a outras religiões que trabalham nesse sentido, mas a confissão ou o perdão não é de fora para dentro, somos nós que nos perdoamos, somos nós que agimos conforme a nossa consciência, e a nossa relação com Deus é proporcional à responsabilidade e aos atos que nós estamos praticando. Essa ruptura exige amadurecimento intelectual. Essa ruptura nos liberta da cômoda condição de sermos joguetes numa vida onde não teríamos tantas ações para definir para onde nós iríamos. Esse momento de ruptura também não é simples e rápido. O Espiritismo tem somente 160 anos, mais ou menos. Se nós entendemos que em 1857 foi o lançamento, da primeira edição do Livro dos Espíritos, entendemos que aí é o marco formal da doutrina espírita. Não tinha espiritismo antes de Kardec. Nós tínhamos conhecimento sobre a realidade espiritual de uma série de fontes, e até fontes que se aproximam hoje em diferentes aspectos da realidade que nós espíritas conhecemos, mas não estavam organizados de uma maneira lógica e racional como nós temos no Espiritismo. De novo, outras doutrinas, outras filosofias, todas têm os elementos essenciais desta lei perene de Deus, todas. Se melhora o ser humano, se faz com que o ser humano olhe para si e olhe para o outro com respeito e ame a Deus com toda a sua forma de compreendê-lo, esta forma de pensar é ótima, independente do nome ou da denominação que se dê. Se a pessoa se sente feliz em determinada filosofia, em determinada religião, em determinada doutrina, excelente. Se ela está se melhorando e ajudando o próximo, excelente. Ela está no caminho certo. Não precisa ser espírita para nós nos libertarmos. Mas o Espiritismo nos oferece conhecimentos que são também dignos daquele que o recebe, para que ele assuma esta responsabilidade, porque já está nesse nível evolutivo de assumi-lo. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. E aí nós entramos numa reflexão bem simples. Algumas pessoas acham que 160 anos, mais ou menos um século e meio atrás, é muito tempo. Vamos refletir. Moisés para Jesus, 1550 anos, 1600 anos arredondando. Jesus para o Espiritismo, mais 1800, quase 1900 anos. 1600, 1900, e agora o Espiritismo vem numa fase de amadurecimento. Quantos séculos a gente vai demorar para entender o Espiritismo agora? Muitos. Nós não estamos entendendo o Espiritismo na sua essência ainda. Nós temos contato com o Espiritismo e podemos nos aprofundar nele. Mas se nós entendermos que é um processo de geração para geração, nós temos que nos libertar de nós mesmos. Quantas encarnações nós já tivemos? Várias. Sempre bebendo da cultura onde nós nascemos e absorvendo aqueles condicionamentos e comportamentos. Para nós nos libertarmos disso, para algo mais racional e para algo que consiga responder os nossos anseios conforme a realidade exige, não é da noite para o dia, não é de uma encarnação para outra. E não é o fato de sermos espíritas hoje que vai nos libertar pura e simplesmente, não é o rótulo, são as ações e a compreensão. E aí a gente vem de novo com uma frase onde o Espírito da Verdade, que é um dos espíritos que mais contribuíram em termos de orientação nesse processo de apresentação dessa nova realidade, ou da mesma realidade, mas sobre uma nova perspectiva. O Espírito da Verdade tem uma mensagem específica para os espíritas, que está lá no Evangelho segundo o Espírito. Ele específica para os espíritas. Ele diz o seguinte: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Por quê? Nós achamos que sabemos amar, mas nós não sabemos amar. Nós estamos aprendendo a amar.
E para aprender a amar, nós temos que conhecer quem nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos, qual é a nossa realidade, qual é a relação que nós temos com Deus, qual é essa relação do mundo espiritual com o mundo material que nós temos. A instrução não é instrução formal de banco escolar, é instrução de desenvolvimento e amadurecimento intelectual. E nós estamos passando por esse processo. Quando alguns já ouviram e dizem, os próprios espíritos, nós estamos numa fase de transição. Essa transição começou com Kardec. Os espíritos diziam, já começou a transição. Não é uma transição onde nós nos melhoraremos enquanto planeta, média moral aqui, da noite para o dia também. São as gerações que vão se aperfeiçoando. Somos nós que vamos nos aperfeiçoando. Será que em encarnação passada nós éramos espíritas? Em 160 anos, quantas encarnações nós tivemos? Isso varia de espírito. Provavelmente ninguém aqui era espírita. Ou um ou outro era espírita. 160 anos, nós não podemos dizer que já éramos espíritas. Nós estamos tendo contato muitas vezes, muitos de nós estamos tendo contato com esses conhecimentos mais racionais agora. Porque já estamos preparados para absorver ou para, de alguma maneira, refletir sobre isso. Cada um no seu ritmo. De novo, não é o rótulo, é a oportunidade que nós temos de refletir sobre esses ensinamentos. Se nós não nascêssemos no Brasil, tivéssemos nascido, sei lá, em algum outro país, da Ásia, da África, da Europa, qualquer outro país, não é por isso que nós deixaríamos de muitas vezes ter contato com o conhecimento que nós precisamos para nos desenvolver. Cada um nasce onde precisa nascer. Ninguém nasce por acaso num lugar. Por sinal, hoje é dia dos pais, né? Então fica a mensagem para os filhos. Ninguém nasce com um pai que tem por acaso. Ninguém nasce na família que tem por acaso. Geralmente adolescente fala isso, né? Adolescente fala, eu não pedi para nascer. Pediu sim. A maioria pediu. E quem não pediu, foi induzido a nascer, porque isso precisa. Nós temos necessidade de renascer. E quando nós pedimos para nascer, é porque nós compreendemos a importância de estarmos no ambiente físico, né, na vida aqui carnal, porque nós só temos oportunidades evolutivas que a vida carnal nos oferece nestes momentos, porque no mundo espiritual nós não teríamos isso. Sensações que o corpo dá, nós não temos isso no mundo espiritual. Nós não temos como vivenciar algumas experiências no mundo espiritual, porque é aqui o nosso campo de provas. É aqui que nós vamos efetivamente colocar em xeque essa frase, se nós nos amamos ou não. Será que nós já nos amamos? Olha, os milhares de anos que nós estamos recebendo essa informação. E não foi Jesus o primeiro que disse, ama teu próximo. Isso já está num livro mosaico, chamado Deuteronômio, do Antigo Testamento. Tem uma passagem ali dizendo, ama teu próximo. Ou seja, há milhares de anos a gente tem essa informação, mas nós ainda não nos amamos, somos nós. Então não basta saber o que tem que fazer, tem que agir e exemplificar isso. E o Espiritismo nos mostra, nos abre um horizonte completamente diferente, porque não é mais por punição. Antes nós fazíamos isso porque a gente achava que seríamos punidos se nós não fizéssemos. Agora não. Agora a gente sabe que nós temos que fazer porque vai refletir sobre nós num processo natural de vidas sucessivas. Nós vamos arcar com tudo aquilo que nós fizemos. Se nós quisermos uma vida melhor para frente, futura, nós temos que agir bem agora. Então não é uma questão de vou fazer para não ser punido. É eu vou fazer porque isso é bom para mim. E também não é um ato egoísta, é um ato natural. Nós temos que amar ao próximo porque isso é natural. Isso nos faz bem e nós vamos alcançar a felicidade fazendo isso. O Espiritismo nos revela isso de uma maneira clara e objetiva. E aí nós pensamos, mas eu ainda sinto dentro de mim algo que me leva a alguns condicionamentos que eu gosto, que estão presentes em outras filosofias e doutrinas. Ok, cada um está no seu ritmo. E nós respeitamos isso. Só que nós não podemos confundir um ensinamento claro, límpido, que não precisa mais de artifícios para ser compreendido, como se isso fosse natural misturar com outras coisas que ainda precisam. Por isso que muita gente, quando nós vamos falar de Espiritismo, a gente tem que entender na sua essência.
naquilo que os espíritos trouxeram. Só que o atavismo, né, o comportamento que muita gente tem desses séculos e séculos em outras de outras religiões, de outras encarnações que nós vivenciamos, a pessoa ainda quer colocar aqui, porque ela se sente confortável, mas a ruptura nunca é tranquila. Toda vez que tem ruptura, tem desconforto. Ruptura exige um repensar e isso é incômodo. É confortável fazer o que sempre fizemos e acreditar no que sempre acreditamos, mas quando a gente tem que mudar isso, é a verdadeira luta que Jesus disse quando ele afirmou com todas as letras: eu não vim trazer a paz, mas a espada. A espada que Jesus traz é contra o orgulho e o egoísmo e os velhos hábitos que nós carregamos. E velhos hábitos, fruto de encarnações passadas, de transferir as responsabilidades para outras situações, né, sem, de fato, agir naturalmente, construindo o nosso futuro. A nossa espada não é para o outro ver, né? As nossas lutas internas, os nossos dramas, os nossos sofrimentos, a gente não vai ficar falando para os outros. Somos nós que vamos arcar com isso e a nossa consciência. E aquele que acha que está enganando, porque a aparência física faz parte da nossa relação aqui. A gente quase que tem... Isso é natural. É uma questão quase que evolutiva e instintiva. Nós, quando estávamos em épocas mais primitivas, por uma questão de sobrevivência, nós temos muito acurado isso. Nós observamos para identificar sinais de perigo, por uma questão de sobrevivência. Nós trazemos muita parte instintiva ainda, quando nós olhamos para alguém e a gente acha que vai ser uma ameaça para nós naturalmente reagimos de uma maneira a nos reservar e nos preparar contra algum tipo de embate. Isso é natural, não se preocupem com isso. Porque nós estamos ainda saindo de um estágio mais próximo à animalidade para desenvolver esse estágio onde nós vamos aprender a amar sem efetivamente nos colocarmos como resistência uns aos outros. Mas antigamente, e mesmo na época de Moisés, né, trazendo, né, a primeira revelação, era comum dizer sobre o povo eleito, né, os inimigos de Israel sofreriam, porque ainda tinha o exclusivismo. Jesus destruiu o exclusivismo, mas as pessoas não entenderam ainda, porque muitas religiões e doutrinas são exclusivistas. Elas acham que só elas salvam, só elas têm a verdade, então só elas salvam. E não dão oportunidade para o desenvolvimento dentro da perspectiva de cada um. Esse exclusivismo nós não temos na doutrina espírita. Não é o espiritismo que salva, é a pessoa que se salva. Vejam a diferença, a revolução que nós trazemos, não é de fora para dentro. Somos nós que nos salvamos, e não a aparência, ou um conjunto de regras e comportamentos que vai nos fazer nos salvar, ou práticas, ou rituais, ou adoração de imagens. Por isso que nós não fazemos isso. Não é, de novo, quem ainda tem isso dentro de si, faz parte do amadurecimento, mas não faz parte do Espiritismo. O Espiritismo nos liberta, então a gente tem que aproveitar esses momentos para refletir sobre isso. E a ciência, de novo, a ciência, ela também evolui. Tanto é que não existe revelação para a ciência no sentido absoluto. A ciência está sempre se autocriticando e se autodesenvolvendo. É este método que nós temos que usar para aquilo que nós acreditamos ou não, para sempre colocar à prova se o que estamos achando que é verdade, se de fato isso faz sentido ou não, para nós não ficarmos cristalizados e adotarmos posturas antigas de exclusivismo e dogmatismo. Nós temos que fazer uma autorreflexão constante sobre as nossas posturas. E o próprio Kardec desenvolveu as ideias, conforme os ensinamentos dos Espíritos, ele foi amadurecendo algumas afirmações. Eu vou dizer uma só, que é clássica, né, para aqueles que gostam mais de estudar a doutrina espírita, mas quando Kardec foi interpretar um fenômeno chamado possessão, ou seja, é a influência de um espírito direta, né, sobre outra, de uma maneira intensa, ele, no Livro dos Espíritos, diz que não haveria possessão no sentido de um espírito se apoderar das ações do corpo de outro. Está lá no Livro dos Espíritos, dizendo que isso era um processo de subjugação. Era um envolvimento bastante intenso, mas seria subjugação. Mas Kardec vai tomando contato com outros fatos
E ele relata isso na Revista Espírita, né? Nós temos 2 casos, tem os possessos de Morzan e a senhorita, a Mademoiselle Julie, aonde Kardec identifica o fenômeno e ele diz: havíamos dito que não existia possessão nesse sentido, porém agora nos é demonstrado que há. E ele passa a partir daí a assumir esta possibilidade de possessão. E na Gênese, que é o último livro da codificação de Kardec, é o livro mais maduro que nós temos, porque foi publicado em 1868, e já vem com uma série de desenvolvimentos conceituais que foram lançados desde o Livro dos Espíritos. Na Gênese, Kardec e os Espíritos dizem: o fenômeno de possessão existe, e ele pode ser provocado não somente por um espírito que queira prejudicar o outro, mas também por um espírito bom, quando ele queira se comunicar de maneira mais intensa, onde não gera nenhum desconforto para o encarnado que está vivenciando também o fenômeno. Vejam o desenvolvimento das ideias dentro da própria codificação. Kardec tem essa maturidade porque ele era pesquisador. A Gênese, por ser o livro mais maduro, deveria ser tremendamente estudado, fazendo relação com os demais livros. Todos os livros têm que ser lidos, estudando-se com relações entre eles. E não ficar preso num livro só, achando que todo o conhecimento está lá. Por isso que a doutrina espírita exige amadurecimento intelectual, de novo, e não precisa ter título não, hein? Qualquer um que tenha a possibilidade de refletir sobre os ensinamentos, tenha ele conhecimento formal, em termos de educação formal, tenha ele boa vontade, já começa a ter esse desenvolvimento. Inclusive Kardec dizia, muitos jovens conseguem assimilar os princípios espíritas sem ter tanta vivência assim, enquanto outros mais maduros tinham dificuldade de assimilar esses conhecimentos. Por que será? Porque faz parte da pessoa. Kardec chamava, os espíritos chamavam de maturidade do senso moral. Isso nós trazemos com as encarnações. Hoje, nessa encarnação, nós temos alguns tipos de atividade, mas as encarnações anteriores contribuíram para o nosso amadurecimento, para hoje estarmos aqui. Essa relação que nós temos com o Espiritismo é a chave para entender o porquê de diferentes situações que Jesus dizia, mas ninguém entendia nada. Quando Jesus dizia que era necessário nascer de novo, até o Nicodemos, teve dificuldade de entender. Se não fosse o Espiritismo para revelar como que nós nascemos de novo, por que de nascermos de novo e de que maneira isso pode ocorrer, em termos de finalidade também, nós ficaríamos presos ainda, eu acho isso, eu acho aquilo, mas dependendo de uma revelação que não seria passível de reflexão, seria um artigo de fé, seria uma imposição. A terceira revelação, ela nos faz assumir os ensinamentos de Jesus num contexto diferenciado, mais claro, mais objetivo. Nós não precisamos voltar ao tempo de Jesus, porque isso seria retroagir. Algumas pessoas dizem isso, Ai, como seria bom voltar ao tempo de Jesus, na pureza de seus ensinamentos. Nós estávamos lá, povo rude, difícil de entender um monte de coisa. Se nós voltássemos para trás, nós não teríamos um aperfeiçoamento, nós regrediríamos. E na doutrina espírita a gente sabe que nada retroage, a gente está sempre evoluindo. Hoje nós estamos melhores que ontem. Hoje nós estamos melhores. Então não tem nada que voltar quase 2000 anos para trás. A gente tem que olhar para frente e ver como é que nós vamos amadurecer o nosso comportamento para aí sim exemplificar o que Jesus nos disse para fazer. E o Espiritismo faz isso, porque ele também é presidido por Jesus. Se Jesus está presidindo o Espiritismo, a gente não tem que voltar lá para a segunda revelação. A gente tem que entender a terceira revelação, que engloba a primeira e a segunda, porque nós não destruímos a lei perene que estava na primeira e na segunda. É um movimento evolutivo, é um movimento que está desenvolvendo as ideias. Nós temos que olhar para frente e não ficarmos presos lá para trás em tradições, crenças, superstições, misticismo, que ainda se revelam pelos nossos comportamentos, frutos de encarnações passadas. Nós temos que nos libertar disso. E essa libertação é um exercício interior. Ninguém vai nos punir por agir desta ou daquela maneira, porque é aqui
que é a verdadeira punição. Céu e inferno, está lá na Gênesis. Céu e inferno são estados conscienciais. Se nós entendemos que não existe céu e inferno, como as outras tradições religiosas diziam, um lugar específico para a pessoa passar ou vivenciar sofrimentos, para expurgar algum tipo de situação negativa. Nós não temos céu e inferno nesse sentido. O céu e inferno está aqui. Nós podemos estar encarnados, vivenciando o céu e o inferno. Desencarnados, vivenciando o céu e o inferno aqui. Essa é a libertação que nós temos contra aquelas visões um tanto romantizadas e artificiais que nós criamos para nós mesmos, porque nós precisávamos dessas figuras para entender. E é difícil para muita gente pensar de maneira abstrata, porque é um fato hoje que nem todo mundo tem essa facilidade de pensar de maneira abstrata. A pessoa precisa de coisa mais palpável. Mas já estamos libertando também. Antigamente, há séculos passados, nós precisávamos de imagens, nós precisávamos de artifícios materiais para tentar fazer a ligação com o sagrado. Não precisamos mais disso, já superamos isso. Quer dizer, o Espiritismo supera, né? Nós, adeptos do Espiritismo, é que uns ou outro ainda está mais vivenciando, preso nesse sentido. E a gente vai entender a ciência como libertadora dessas características, não a ciência no sentido de novo, só o cientista é capaz de fazer. Não, não é a pessoa em si, é o método de produção de conhecimento científico passado pelo crivo racional, que faz sentido, que tem fatos, que tem evidências. É isso que nos faz desenvolver, e não pessoas por si só. Vamos deixar de depender de pessoas. Vamos olhar para nós e compreendermos os fatos. Essa é a mensagem libertadora que nós temos. Mas a essência dela continua exatamente a mesma. O Espiritismo, ele surge num movimento evolutivo de ideias e ele continua. Não está estagnado, ele continua. Cabe a nós aproveitarmos essa oportunidade que nós temos hoje e nos deixar também nos perdoar pelo que nós já fizemos, tirarmos a culpa que prejudica e faz com que as pessoas fiquem achando que não são dignas ou válidas ou nobres. Nós somos filhos de Deus, todos, sem exceção. A grandeza disso é enorme. Se nós nos reconhecermos o potencial como filhos de Deus, nós começamos a compreender a lei do Pai. E ao compreender a lei do Pai, nós começamos a agir como irmãos. Essa é a mensagem cristã que está presente no Espiritismo. E a mensagem também de nos aperfeiçoarmos intelectualmente, conhecendo a nossa realidade, quem nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos, ela permanece. E fica como um desafio para nós respondermos isso, lutando contra os nossos orgulho e egoísmo, né, os nossos maiores problemas, e fazendo com que o outro também, contribuindo para que o outro também se desenvolva. Estamos juntos porque precisamos estar, ninguém evolui sozinho não. Nós precisamos evoluir em contato uns com os outros. Por quê? Porque o outro é igual a nós em termos de condições evolutivas. Se nós temos a oportunidade de estarmos juntos aqui, nesta encarnação, é porque nós nos atraímos. E nessa reflexão, né, até pelo tempo também, finalizando num processo de amadurecimento, de oportunidades, fazendo uma menção aos pais. Se temos hoje a oportunidade de estarmos numa família, e esta família, seja ela espírita ou não, mas hoje nós temos contato, ainda que os outros não sejam, com um conhecimento capaz de nos fazer bem ao próximo, não vamos tentar impor ao outro as nossas crenças. Vamos exemplificar o que nós acreditamos e argumentar quando precisarmos, mas sem aquele trabalho de proselitismo. Vamos convencer as pessoas, não. Vamos fazer com que nós nos amemos uns aos outros, respeitando também os momentos alheios, mas, acima de tudo, estando em paz com a nossa própria consciência e sermos não só representantes dessa mensagem cristã, mas que nós tenhamos, para aqueles que assim assumem, o rótulo, por uma questão social, mas o exemplo
de sermos espíritas na sua essência, de buscarmos o conhecimento interior e levarmos isso para aqueles que convivem conosco. Um excelente Dia dos Pais para todos, que possamos também vivenciar isso com os nossos filhos, com os nossos esposas, maridos, enfim, todos os nossos familiares, aqueles que estão lá presentes, para que nós tenhamos sempre a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Muita paz a todos.